dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? LPP aqui. Tá, gente, eu vou fazer uns testes de materiais aqui, tá? E assim, né, acabei não gravando o começo aqui, tá? Mas eu vou falar pra vocês o que eu tô fazendo, tá? Eu tô escolhendo em torno de 6 cores, tá? Fazendo uma esfera e fazendo o degradê, né? Primeiro eu faço o degradê, depois a esfera, né? Para aplicar a transição, para treinar um pouco a transição e ver como o material reage a esse degradê, tá? Gente, aqui primeiro foi esse kitzinho aqui que eu usei da Faber-Castell Eco, essa latinha de metal. Eu gosto muito da lata. O lápis eu acho ok, tem gente que ama, né? Eu acho ok, né? Não é ruim nem ótimo, tá? Eu achei o branco um pouquinho fraco, né? Se a gente for ver aqui o da Prismacolor, tá? Eu comecei aqui já o da Prismacolor, tá? Eu tenho esse kitzinho aqui de 48 cores, que eu acho bem legal, tenho bastante tempo, né? Eu aprendi com o tempo depois que o Prismacolor é um pouco superestimado, né? Não vale tanto o preço assim, né? Porque na época eu paguei acho que 200 e pouco nesse aqui. Hoje em dia acho que tá quase, deve estar uns 400 reais, deve estar o dobro, né? Então não vale muito a pena, tá? Mas em questão do material em si, assim, gostei mais de trabalhar com Prismacolor, né? Eu achei que a transição foi um pouquinho mais fácil por ser um lápis mais encerado, né? Menos seco, tá? Mas também pode ser coisa da minha técnica, tá? Que conforme vou fazendo, né? A gente vai acabando melhorando um pouco, desenvolvendo mais, né? Mas eu achei que o branco aqui, ó, do Prismacolor fica bem mais realçado, tá? Então agora o vídeo vai acelerar um pouco, aí vocês vão ver eu terminando esse aqui. E quando eu for começar o próximo material eu volto para falar dele, tá? E depois no final eu falo umas considerações finais para não ficar falando de cada material o tempo todo, tá? Belezinha? É isso. E aí pessoal, então aqui é isso, ó, Prismacolor, gostei do resultado, tá? Aqui o próximo, tá? Eu vou fazer com o Super Soft, né? O Super Soft eu tenho esse conjunto de 100 cores, né? Como é muita cor e o Super Soft tem esse problema às vezes do lápis em si e a ponta não ser da mesma cor, né, do que sai, então eu tenho a tabela de cores que eu fiz aqui, tá? E eu escolhi essa paleta meio Brasil aqui, né? Azul, verde e amarelo. Não sei se vai ficar bom, tá? As paletas eu tô inventando na minha cabeça, o que eu acho legal de pegar. E quem sabe nos próximos aí eu testo alguma paleta pronta que eu pego aí no Pinterest. E o próximo que eu vou testar aqui depois é um Cretacolor aquarelado que eu ganhei da minha namorada. E em outra folha eu pretendo fazer com pastel e marcador, tá? É isso, vamos lá, acelerando. Pessoal, voltando aqui, tá? Então eu terminei do Super Soft. Eu acho que fui eu que escolhi as cores erradas, tá? Acho que eu escolhi uma cor muito próxima em valor aqui, né? O amarelo e o verde mais claro, e deu um salto muito grande pro escuro, tá? Então aqui, né? Vendo aqui já dá pra ver que vai muito rápido pro escuro, né? Mas aqui é o que eu disse, né? Ao começar a cor é escura, né? E aqui é bem mais clara, né? O Super Soft tem esse vacilo às vezes, tá? Eu achei que o branco ia ser pior do que foi. Nessa folha o branco funciona bem, né? Me falaram que o Super Soft funcionava bem nessa folha tonal, né? Que o pessoal fala, né? Tone de paper, tá? O próximo que eu vou fazer agora, tá? Eu vou usar um lápis que eu ganhei na minha namorada aqui, ó, esse conjuntinho de 12 cores do lápis aquarelado da Cretacolor, tá? Eu gosto bastante dessa marca, né? Pra mim, assim, das marcas mais acessíveis de preço, é a melhorzinha, tá? É a melhor que eu mais gosto. E aí eu vou testar esses aqui. Só que como que eu vou fazer? Eu vou fazer dois retângulos de cor, tá? Um com água, outro sem água. E qual funcionar melhor nessa folha eu vou fazer na esfera, tá? Eu vou escolher as cores aqui e
Vamos lá. Acelerando. Pessoal, não sei porque essa parte o áudio não gravou, tá? Então eu tô gravando por cima. Minha opinião rápida sobre o Cretacolor aquarelável, tá? Uma caixinha de 12 cores, é ótimo, tá? Tem as cores necessárias, o pigmento é muito bom, ele cobre bastante, ele tem as cores muito fortes, bem vibrantes, como vocês podem ver aí, tá? E agora, gente, eu vou fazer uma análise rápida geral de todos, tá? Dividido em 3 quesitos. Primeiro sendo pigmentação e cobertura, né? Falar se a marca do lápis cobre bem o papel, se as cores são fortes, né? Não são muito opacas, tá? Segundo quesito, o blend, né? Que seria a mistura, se as cores se misturam bem, se é difícil misturar elas, tá? E por último, a acessibilidade. A acessibilidade eu vou contar tanto o valor quanto a dificuldade de achar, tá? Então, vamos ver aqui dos próximos lápis. Eu vou falar primeiro na ordem aqui, né? Então, o Faber-Castell Eco de lata, tá? A cobertura e o pigmento deles é ok, tá? As cores não são muito fortes, vibrantes assim, mas são boas. Não tem muita dificuldade em cobrir o papel, tá? A questão do blend, a mistura, ela é boa, mas como ele não é um lápis muito encerado, é um lápis mais seco, tá? Ele não mistura tão bem, não mistura tão fácil, né? Precisa de um pouco mais de trabalho, tá? E por último, acessibilidade. A marca Eco você encontra em qualquer lugar. O preço é um pouquinho mais elevado que o Super Soft, acredito eu, tá? E essa lata que eu tenho você não encontra mais, né? Porque eu ganhei ela em 2015, tá? Então, por causa dessas explicações que eu vou dar aqui, eu vou dar 2 estrelas para todos os quesitos, tá? Lembrando que as estrelas vão de 1 a 3, tá? E é isso. Pessoal, agora falando do Prismacolor, tá? O Prismacolor em pigmentação e cobertura ele é ótimo, tá? Não tenho o que reclamar. Ele tem as cores bem fortes, bem vibrantes. Ele tem as cores necessárias na caixa, ele tem bastante variedade, tá? Então nota 3. Questão do blend, eu acho que ele mistura muito bem, tá? Nunca tive problema com ele. E tem gente que fala que ele é muito encerado, mas eu nunca tive problema, tá? Então, nota 3 também. Já a acessibilidade é horrível, tá? Porque você só acha ele na internet para comprar, você não acha em loja física. Nunca vi em loja física. E ele é muito, muito, muito caro. Não vale a pena por causa disso, tá? Seguindo agora pro Super Soft. Super Soft, ele tem uma pigmentação, uma cobertura muito boa, cobertura ótima, tá? Só que a pigmentação, às vezes, ela é meio opaca. Tá? E algumas cores são muito ruins, então tipo o preto é muito ruim e ele não tem cores escuras, mesmo na caixa de 100 cores ele não tem cores muito escuras, tá? Então por isso eu vou dar 2. A mistura ele é ótima, o pessoal fala que ele é muito bom mesmo, tá? Então eu não tenho problema nenhum com a mistura dele. Ele mistura fácil, ele cobre e mistura bem, tá? Então nota 3. E acessibilidade, assim gente, você acha em qualquer lugar para comprar, ele não tem um preço elevado. Essa caixa de 100 cores você acha em promoção por 180, 170, então ou seja, menos de R$2 por lápis, tá? Então ótimo. E por último, o Cretacolor aquarelável, tá gente? A pigmentação dele, a cobertura é ótima, tá? Quando você passa a água, melhor ainda, as cores são muito vibrantes, muito bonitas. E a mistura dele, ele mistura bem, se você usar água, mistura perfeitamente como se fosse tinta, tá? Então para pigmentação e cobertura nota 3, para o blend, para mistura, nota 3 também, para um lápis aquarelável, tá? E acessibilidade, eu acho ele caro, tá gente? Então essa caixinha de 12 cores aí você vai achar em torno de 100, 120 reais, tá? Então são quase 10 reais por lápis. Você acha ele na maioria das lojas, então vou dar nota 2, tá? Gente, isso, tá? Então, ao meu ver, desses que compensa assim se você estiver começando, é o Super Soft, tá? Compensa mais assim. É lógico que existem outras marcas que, caso vocês queiram ver eu analisando aqui um pouco mais profundamente, cada uma separada, é isso. Só mandar uma mensagem pra gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E até mais, LPP, dando tchau.